Então vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 6, amém? Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, ou em algumas outras versões, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Antes de você se assentar, eu gostaria que você repetisse comigo uma pequena oração. Poucas palavras. Diga comigo assim: eu sou um barro que papai escolheu. Mais uma vez. Eu sou um barro, mas só um barro que papai escolheu. Aleluia! Glória! Senta dando glória a Jesus. Aleluia! Irmãos, nós vamos entender que Jeremias, só dando uma pincelada aqui sobre o profeta, Jeremias ele foi levantado por Deus para profetizar ao povo de Israel num período muito difícil. Jeremias era filho de sacerdote, filho de Ilquias, e lá no capítulo 1, quando o Senhor vai chamar, dar essa ordem para Jeremias, nós vamos entender que o próprio Jeremias, ele vai questionar com Deus, e vai falar para o Senhor: Senhor, eu não passo de uma criança, né? E aí o Senhor vai falar para Jeremias que ele não fale isso, porque o Senhor era quem iria colocar as palavras na boca dele. E Jeremias, com a bondade e misericórdia de Deus, durante 40 anos ele vai exercer o seu ofício de profeta. Ele vai profetizar durante 5 reinados, 5 reis que reinavam sobre Israel, precisamente em Judá. E ali o profeta foi levantado, irmãos, com uma mensagem para alertar aquele povo sobre o castigo que viria sobre o povo de Deus por causa da sua desobediência. Porque nesse contexto em que Jeremias foi levantado, o povo de Israel estava inserido em um quadro terrível de desobediência, de idolatria, de rebeldia. O povo havia se afastado de Deus, o povo não queria mais ouvir a voz do Senhor, o povo agora queria viver os seus próprios desejos, pensamentos. E Deus, ele vai levantar profetas. Ele não só levantou Jeremias, como levantou Isaías, como levantou outros profetas, Abacuque, antes do período do exílio, o período do cativeiro. Mas mesmo assim, o povo não se arrependeu, o povo não deu ouvidos à voz dos profetas que foram levantados. Interessante que no capítulo 2, Deus começando com Jeremias, Deus vai ter um diálogo com Jeremias, e ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, pergunta para o meu povo, pergunta o que foi que eu fiz com eles, o que foi que aconteceu para que eles se afastassem, porque quando eles ainda eram jovens, quando eles ainda nem tinham título, quando eles ainda não eram uma nação,
Mas mesmo assim, aqueles que entraram na terra prometida, nós sabemos que naquela geração, apenas seus Caleb e Josué alcançaram e entraram na terra prometida. Os que foram nascidos durante aquele período, eles agora não serviam os caminhos do Senhor, se rebelavam contra o Senhor, e Deus vai continuar falando com aquele povo, Deus vai continuar alertando aquele povo, que Deus iria castigá-los por causa da sua desobediência. Jeremias começa a falar com Deus. Interessante, irmãos, que quando Jeremias ele vai questionar, e que ele não passa de uma criança, eu imagino Deus olhando para Jeremias e dizendo: Jeremias, eu não estou perguntando qual é a sua condição, Jeremias, para que eu escolha você, para que eu determine, para que eu execute o meu propósito que eu tenho para com a tua vida. Eu não dependo da tua aprovação ou não, porque quando eu quero, eu faço, eu escolho, eu separo, eu chamo e eu também capacito. Aleluia, meu irmão. Deus não depende da minha e da tua profissão. Deus não depende de mim, de Deus dizer: Senhor, eu não quero, Senhor, eu quero. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos separou. Assim como o Senhor vai falar para Jeremias: Jeremias, antes que tu fosses formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Eu te separei, eu te chamei, porque tenho contigo uma grande obra. Quantos aqui foram separados? Quantos aqui foram escolhidos neste ventre da sua mãe? Quantos aqui têm certeza dessa escolha? Alegra o teu coração, porque querendo você ou não, querendo o diabo ou não, você é escolhido desse ventre da tua mãe. Ele já te escolheu. Alegre-se, porque você está aqui, porque ele te escolheu. Aleluia! E muitas vezes nós queremos dizer: Senhor, mas eu sou tão fraquinho. Senhor, mas eu não tenho capacidade nenhuma. Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, mas o Senhor está dizendo: eu só quero que você se coloque na posição para que eu venha te usar, para que eu venha te encher. Porque quando eu escolho, está escolhido. E quando o Senhor escolha, ele capacita, ele se responsabiliza. E o Senhor vai continuar falando com Jeremias. É bem verdade que Jeremias foi aquele profeta que não foi compreendido por todos. Jeremias, ele passou por perseguições. Jeremias, ele passou por rejeição. Jeremias não foi compreendido. Jeremias foi jogado em calabouços. Jeremias ficou conhecido como um profeta chorão, o profeta das lágrimas. Sabe por que, igreja? Porque Jeremias sabia do que iria acontecer, do castigo iminente que estava para acontecer. E ele tentava alertar ao povo de Israel. E ele tentava convencer aquele povo para se arrependerem. Mas eles não se arrependeram. E como nós sabemos, o castigo veio. E eu digo para você, aplicando essa palavra em nossos dias, não estamos vivendo diferente daqueles dias. Quantas vezes estamos pregando, estamos falando a palavra, estamos dizendo que Jesus está voltando, e tem muitos que estão brincando com a verdade, e tem muitos que não dão ouvidos à voz do Senhor,
E tem muitos que estão ouvindo alguém pregar e estão dizendo: olha, desde criança eu já ouvi a minha avó falar que esse Jesus vai voltar e ele nunca voltou. Mas eu quero te dizer nessa noite: a promessa vai se cumprir. Ele vai voltar para levar uma igreja santa, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluias! Aleluias! Devemos estar preparados e como arautos da palavra, como Jeremias, não nos calarmos diante desta verdade. Continuar pregando desta verdade é bem difícil. Muitas vezes somos criticados porque pregamos a palavra, mas eu louvo ao Senhor, porque assim como Jeremias, que não foi profeta da conveniência, que não foi profeta de falar algo para agradar, que não foi profeta de falar aquilo que ele queria, mas foi profeta que não se vendeu, foi profeta que sofreu, mas falou a verdade. Eu louvo ao Senhor, porque em nossos dias atuais ainda existem verdadeiros profetas que não se vendem, verdadeiros profetas que ainda pregam a verdade. Doa a quem doer, mas essa palavra tem que ser pregada. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Quantos profetas aqui que têm coragem de pregar a verdade? Meu Deus, eu vejo aqui 2, 3 mãos levantadas. Quem tem coragem, irmão, de pregar a verdade aqui? Aleluia! Seja profeta do Senhor para pregar a verdade, dizer que Jesus está voltando. Aleluia! E aí depois, se nós formos decorrer o livro, o tempo não nos permite, e a minha mente é rasa. Mas eu quero dizer para os irmãos que passado alguns capítulos, ainda Jeremias falando com aquele povo, o Senhor vai chegar a uma determinada situação e dizer para Jeremias: olha, Jeremias, não olha mais por este povo, porque o pecado deles tem sido grande, tem chegado até a mim, tem se agravado. E Jeremias vai continuar na posição que o Senhor colocou. Até que pelo capítulo 19, Deus volta, aliás, capítulo 18, Deus volta a falar com o profeta. E dessa vez o Senhor vai dizer para Jeremias: Jeremias, levanta-te, descende, desce a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Eu vejo aqui 2 situações. Primeiro, é o Senhor dando uma ordem para o profeta, para que ele se levante, para que ele se disponha. E depois, Deus manda ele descer. Eu entendo que o Senhor, ele muitas vezes não tem falado em nossos dias, porque tem pessoas que acham que o Senhor vai falar com pessoas que não estão na posição em que ele quer que esteja. Tem pessoas que Deus acha que vai falar, que Deus vai falar no meio de pessoas que estão ainda caminhando a passos largos na desobediência, mas o Senhor, ele não se revela a qualquer um de qualquer maneira. Ele exige de mim e de você que tenhamos uma posição, que venhamos a nos levantarmos, que venhamos a estarmos dispostos. Imagino Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, te levanta, desencurva, fica de cabeça erguida, aleluia, se posiciona, porque eu tenho algo a revelar para você, Jeremias. E aí Deus vai dizer: desce a casa do oleiro. E descer muitas vezes não é fácil. Eu acho que levantar é até melhor, né? Descer nem sempre é fácil. Mas o Senhor, ele exige de nós que nós venhamos a estar descendo na sua presença. Desce a casa do oleiro,
Desce na presença do Senhor. Desce para que Ele possa falar contigo. Desce para que Ele possa revelar os seus mistérios. Aleluia. Desce para que Ele possa te revelar algo em que você não sabe, mas que Ele quer te revelar. Desce a casa do reino, porque o Senhor quer te mostrar algo que você ainda não viu. E a Bíblia diz que Jeremias, ele vai descer à casa do oleiro. Interessante, irmãos, que Deus, ele não vai dizer para Jeremias: olha, Jeremias, você desce, você vai à casa do oleiro, e lá você vai ver o oleiro trabalhando, ele está fazendo o seu ofício, ele está fazendo o seu serviço, e você vai lá para dar a sua opinião, e você vai lá para falar alguma coisa. Não, amados, a ordem de Deus para Jeremias foi: desce à casa do oleiro e ouvirás as minhas palavras. Muitas vezes, quando nós ouvimos o que o Senhor tem para falar conosco, nós temos que estar calados, atentos, em silêncio, antenados, ligados com o Senhor, para ouvirmos o que o Senhor tem para falar conosco. E é interessante que naquela época era comum, era normal, existiam as casas de olaria ali naquela região por onde Jeremias morava, passava. O povo vivia do ofício de fazer vasos de barros, e não existiam poucas casas de oleiro, existiam várias. E eu tenho certeza que por várias vezes Jeremias chegou a passar em frente a algumas casas de oleiro e não entrava. Mas dessa vez a ordem do Senhor para o profeta foi: desce e vai até a casa do oleiro. Jeremias vai entrar na casa do oleiro, e quando Jeremias desce, e aí a Bíblia diz que lá ele vai contemplar o oleiro trabalhando, o oleiro pegando barro e tentando fazer daquele barro um vaso. E a própria Bíblia vai dizer que, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu acho interessante, irmãos. Eu imagino Jeremias ali, observando aquela situação, vendo o oleiro trabalhando com aquele barro, naquela roda, tentando dar forma àquele vaso, e aquele vaso se quebra ali nas mãos do oleiro. A Bíblia diz que não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra. E eu vejo que Jeremias, ele não vai pegar aquele barro, aquele vaso que se quebrou, tornou-se a voltar a ser barro, a ser uma porção de barro. Eu observo que Jeremias, ele não vai pegar aquele barro que ele insistiu, que ele estava trabalhando, que ele estava dando forma. Jeremias não vai pegar aquela porção de barro e descartar, e pegar outra porção e tentar fazer outro vaso. Jeremias vai trabalhar com o mesmo barro. Bem assim é o oleiro Jesus comigo e com você. Quantas vezes nos quebramos nas mãos dele e ele não nos descarta. Quantas vezes nos quebramos e ele não nos abandona. Quantas vezes estamos só fracos, os pedaços, e ele vai pegar os fracos, os pedaços, vai amassar, mas vai fazer outro vaso. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Quantas vezes eu já me quebrei nas mãos do oleiro e ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de mim, oh meu Deus.
Meu Deus! Ele não desiste de você. É por isso que você está aqui nessa noite. É porque você é precioso para Ele. É porque Ele tem algo profundo para contigo. É porque a sua vida tem um grande valor. Mas não for Ele, que Jesus, Ele não vai descartar você. Ele não vai jogar você fora. Mas Ele vai continuar insistindo. Ainda que esse barro não corresponda, mas Ele vai continuar trabalhando. Ele vai continuar levando. Ele vai continuar amassando. Vai doer? Vai, mas vai chegar no ponto em que Ele quer que você fique. O processo dói, mas vai ser aperfeiçoado. O processo dói, mas você vai cantar o hino da vitória e vai dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Jesus, porque quando eu não correspondi ao meu chamado, porque quando eu não correspondi à tua vontade, o Senhor não desistiu de mim. Aleluia! 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 Ele não desiste. E quando eu orava, irmãos, pela madrugada, e meditando nessa palavra, o Senhor me deu uma visão tão linda, Sandra. Eu pude contemplar um ambiente, um espaço grande, e assim algumas prateleras. E eu via porções de barro. Em cada prateleira tinha várias porções de barro. E eu começava a olhar. E naquela visão eu dizia: Senhor, assim como eu acho que Jeremias, ele também queria perguntar para aquele oleiro. E falar: mas por que você não desiste desse daí? Né? Tem tantas outras opções. Tem tantos outros que são melhor do que você, do que esse barro. Tem tantos outros que pregam melhor. Tem tantos outros que louvam melhor. Tem tantos outros que rezam melhor. Tem tantos outros que liberam melhor. Porque você não desiste. Aí Deus pegou no meu coração e disse: porque para mim não há vaso descartável. Eu uso, eu refaço, eu encho, eu saio, eu dou forma. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Mas eu faço acontecer o novo na vida de quem eu quero, porque o barro é meu. O barro é meu, o barro é meu, eu sou dono e eu faço como eu quero. Quem é barro aqui nessa noite? Eita glória, você está no lugar certo. Na casa do oleiro. Eita, ainda tem barro que Jesus está trabalhando. Eita glória, ainda dizer que ainda tem barro que está trabalhando, viu? Tem barro que tem alguém ali que está pensando: aquele não tem jeito. Aquele ali não tem mais jeito, já está dizendo tem. Ainda tem jeito porque eu sou dono. Porque eu sou dono do barco. Porque eu sou oleiro de trabalho. Porque eu moldo, eu faço como eu quero. Eu faço e refaço. E se preciso for, desfaço e volto a fazer. Mas a glória é minha, o poder é meu. E eu volto a fazer um vaso de honra para a minha glória. Eita, andalama. 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 Oh glória, oh glória. Oh, que presença tão gloriosa de Jesus. Oh, que presença tão gloriosa desse oleiro, que não desistiu de mim, que não desistiu de você. Aleluia! Oh glória, oh glória. E aí, irmãos, os estudiosos, eles vão dizer, os geólogos, né? Eles vão dizer que existem apenas 200 tipos, são muitos até, 200 tipos de barros que servem para fazer vaso.
Mas desses 200 tipos, apenas um serve para ser vaso. 5, 6 para ser tijolo e telha. E eu me alegrei porque eu disse, Senhor, eu faço parte desse grupo do 1. Aleluia. Quantos mais aqui fazem parte desse grupo? Quantos mais fazem parte desse grupo que Jesus escolheu para ser nosso? Aleluia! Oh, glória! E Jeremias vai continuar observando. Jeremias vai continuar, aleluia, vendo aquele oleiro trabalhando com as suas próprias mãos. E aí Jeremias, ele vai ouvir Jesus falar mais uma vez, ele vai ouvir a voz do Senhor e vai dizer, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, assim este como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, aleluia. Assim como o Senhor, como aquele oleiro, ele fez com aquele barro, ele amassou, ele trabalhou, ele moldou e tornou a fazer outro vaso. Assim o Senhor, ele poderá fazer comigo e contigo, porque hoje nós somos os israelitas do Senhor. É bem verdade que Israel daquele tempo não deu ouvidos à voz de Deus. E como eu já falei, o castigo veio sobre aquele povo, sobre aquela nação. Mas nós ainda estamos tendo a oportunidade de ouvirmos a voz do Senhor, de nos prepararmos, de nos colocarmos na dependência dEle, de como barro, deixar que Ele venha trabalhar em nossas vidas, deixar que Ele venha nos aperfeiçoar para a glória do Senhor. Porque como Israel de Deus, hoje nós temos a oportunidade de ouvirmos a voz do Senhor e deixar que o Senhor venha nos moldar, venha fazer conosco, assim como Ele disse que poderia fazer com aquele povo, com a casa de Israel. E eu louvo ao Senhor porque nessa noite nós vemos aqui vasos de barro, é bem verdade, mas vasos que estão sendo moldados, que estão sendo aperfeiçoados, que estão sendo preparados para a glória do Senhor, e certamente sendo preparados, sendo moldados, estando em obediência, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos, aleluia, nós vamos passar pelo castigo, nós vamos passar por aquele sofrimento que o povo passou nas mãos do povo babilônico, mas certamente, estando moldados, estando preparados, iremos subir para morar com o oleiro no céu de glória, para morar com Jesus, e ali não haverá pranto nem choro, e a Bíblia diz que lá haverá só alegria, haverá só gozo, haverá só felicidade, haverá, aleluia, alegria, não haverá alegria maior do que estarmos lado a lado, frente a frente com Jesus, aleluia, nas mansões celestiais em que Ele foi preparar para mim e para você. Que o Senhor continue falando ao meu e ao teu coração nesta noite. Que nós, como vasos de barro na mão do oleiro, venhamos ser deixados, que Ele nos trabalhe, que Ele nos molde, mas que o nome dEle venha ser glorificado através da minha e da tua vida, que Ele venha nos encher, depois de vasos prontos, que Ele venha colocar sobre nós a unção do seu Espírito, porque irmãos, enquanto o vaso muitas vezes está sendo moldado, ele pode vir até a perder o pouco da sua forma, devido às percas, devido
pedras, ele pode até não se tornar de início um vaso grande, pode até ser refeito e se tornar um vaso menor, mas o importante é que vai ser um vaso para a honra e a glória do nome do Senhor, porque o nosso Deus, ele pode até permitir e mudar o nosso formato, mas o seu propósito para comigo e para contigo, ele jamais mudará. Ele pode até permitir que o nosso formato seja mudado, mas o seu propósito não. Ele vai continuar com o seu propósito em nossas vidas. E nós vamos continuar sendo vaso nas mãos do oleiro. E tem interessante que tem vaso que às vezes se acha grande, né? Tem vaso que às vezes se acha superior. Tem vasos que podem ter várias formações, podem ter vários cursos teológicos, podem ter uma voz bonita, eloquente, talvez queira se achar um vaso grande, mas para o Senhor Jesus continua sendo barro, continua sendo vaso de barro, e coisa boa é ser vaso de barro, porque no momento em que o Senhor quiser, Ele poderá nos refazer, Ele poderá fazer-nos de novo. E permita-se ser quebrado nas mãos do oleiro, porque quebrado, irmãos, nas mãos do adversário, não vai dar certo. Não é bom ser quebrado de forma nenhuma, mas se precisar, se Deus precisar, que venhamos a ser quebrados para nos aperfeiçoar, coisa boa é ser quebrado nas mãos do oleiro, porque Ele sim tem o poder de nos refazer. Aleluia! Ele vai amassar, mas Ele vai nos refazer. Ele não vai nos descartar. Amém? Para a glória do Senhor, eu vou pedir à igreja, os vasos se levantem, se coloquem de pé nessa noite.